Jesus nos advertiu, ele disse, no mundo tereis aflições, mas se anime, eu venci o mundo. Não existe vitória sem guerra, sem luta. Um time que é campeão sem batalhar nada, sem lutar nada, isso não é campeão, não é verdade? E a Bíblia não chama você de campeão, ela chama você de mais que vencedor. Amém, queridos? Só que na luta, caminhando, quantas vezes eu já vi homens e mulheres de Deus que começam bem, caminham bem com o Senhor, ou às vezes no seu trabalho, ou às vezes no seu casamento, no seu matrimônio, ou no relacionamento com os filhos, ou com amigos, sociedades, não importa. No meio do caminho existe um desânimo. É como se o combustível acabasse. E eu diria que o pior dos desânimos é quando a gente começa a desistir de andar conosco. Eu desisto de andar comigo mesmo. É quando eu mesmo já não gosto de mim, já não me suporto. Como é que alguém que começa bem pode chegar nesse ponto? Sabe, amados, ter força para seguir adiante. Ânimo. Parece ser algo cada vez mais difícil de se ter nesse mundo tão imediatista. É porque somos acostumados a resultados rápidos, vídeos curtos, respostas rápidas, coisas imediatas. Nos cansa esperar. Nós somos a geração que as frutas já estão prontas na prateleira. Vamos ao supermercado, colocamos as frutas no carrinho. A maioria de nós que somos urbanos, não temos a experiência de cavar a terra, preparar a terra, adubar a terra, colocar a semente, regar, esperar, até que esta árvore deu seu fruto na estação própria. Então, tudo é rápido. Já contei isso aqui, vou contar de novo. Nosso filho, que hoje tem 40 anos, e ele sempre foi louco por leite. E um dia, um amigo tinha uma fazenda perto lá, e falou que eles tiravam o leite pela manhã, e me chamou para isso. Eu fui acostumado, quando era criança, a tomar o que a gente chama de leite no peito da vaca. Não sei aqui, se alguém já... Quantos aqui já tomaram isso? Levanta a mão aí. Cada vez menos, olha aí. Se eu fizesse essa pergunta há uns 30 anos atrás, era 90%, principalmente lá no Nordeste, era 105%. E era especial, você podia levar o copo só, com açúcar, dava espuma, e se você quisesse sem espuma, açúcar com chocolate. Aí é coisa especial, né? Não era assim como você pensa, né? E diziam sempre que a vaca preta, essa era boa, essa o leite era para valer, né? Então, eu, a Zana, as meninas e Israel, eu digo, Israel hoje vai dar um show, porque ele tomava leite toda hora. Ele, assim, ele parecia com o filho de Jancinho, o vermelhinho, não tem um Jancinho aqui, o vermelhinho? Pronto, era daquele jeito ali, bem lourinho, bem vermelhinho. E eu sei que quando a gente chegou lá, que ele foi entrando naquele lugar, e vendo aquelas vacas enormes, e um para cá e outro para lá, eu digo, pronto, filho, você vai tomar leite dali agora. Quando ele olhou o leite sendo tirado, ele falou, eu não gosto, pai. Mas você é louco por leite? Ele disse, não, eu gosto de leite de geladeira. Leite de vaca eu rejeito completamente. E eu posso brincar com isso, nós podemos nos divertir com isso, mas isso começa a trazer dentro de nós um estilo de vida. As amizades são superficiais. As visitas ocorrem cada vez menos frequentes. As padarias nos salvam, porque nos encontramos num lugar neutro e dá para sair na hora que você se agoniar e dizer, já conversamos muito, né? Porque, às vezes, tem aquela visita que, por exemplo, a gente está desacostumado com o Brasil e recebemos algumas pessoas num apartamentozinho que a gente tem lá para jantar, né, amor? A primeira saiu, era 3 da manhã, não foi? E a segunda era quase 1 da manhã, porque a mãe ficou cuidando dos meninos e chamando elas. O que está acontecendo, né? Então, é diferente, é um povo mais que vai ficando. Não sei se você conhece visita que vai ficando. Conhece, não? Visita vai ficando. E a gente está vivendo um momento que visita que fica
não está bom, gente. Tem que ter aquela visita que sabe a hora de chegar e sair. E a gente vai trazendo isso para dentro da gente. E existe, inclusive, hoje, vários médicos nessa área que rotulam isso de síndrome do pensamento acelerado. Você está sempre pensando em mais de uma coisa. Você está aqui escutando essa mensagem e a dificuldade é grande porque você está pensando nessa mensagem, mas você está pensando em outra coisa. Repreenda essa outra coisa. E o fato, queridos, é que quando a gente vê tudo isso, o que eu posso dizer é que quando isso é repetido, muitas vezes, a gente começa a criar um estado de desistência. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. É uma apatia. É uma desistência até de tentar. É quando começa a vir sugestões, seja essas sugestões de especialistas, médicos, pastores, não importa, ou de pais, ou de tutores, ou de mentores, lá dentro diz, eu já tentei coisa parecida, isso não vai dar certo. Porque começa a haver um cansaço. Um cansaço. E então o nosso inimigo se aproxima para dizer que o melhor que você tem que fazer é mudar, é deixar sua esposa, é deixar seu esposo, é deixar sua igreja, é deixar suas amizades, é chutar e o pau da barraca, é se reinventar. São palavras, às vezes, certas, ditas num contexto completamente errado. Quando a gente lê Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz assim, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E esse Deus, no versículo 29, nos garante que faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E ele constata, ele diz, olha, é esse Deus que faz isso, porque sem esse Deus, os jovens se cansam e se fatigam. Não é porque tem juventude que não se cansa e não se fatiga. Nós estamos vivendo uma época de muitos jovens passando por depressão, querendo atentar contra a sua própria saúde e sua própria vida. E você diz o que está acontecendo? Cansaço de alma. E os moços de exaustos caem. Nós estamos tendo uma mocidade, uma juventude caída, que precisa cada vez mais de aditivos, de entretenimento, de alguma coisa para ter razão para viver. Mas aí vem aquela palavra do Senhor que nos traz esperança, no versículo 31, que diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oh, glória, queridos. Quando a gente lê isso, vem o primeiro ponto dessa palavra. A solução não está em mim, a solução não está em nós, mas a solução passa por mim, a solução passa por nós. Nós, ao lermos esses versículos, já sabemos que a solução não está no homem, não está no jovem, não está em ninguém. A solução está em quem? No Senhor. Mas aqui está dizendo que essa solução, apesar de estar no Senhor, ela passa por você. Não é Deus sozinho, não é você sozinho. É a materialização do versículo que Paulo diz que é o mistério que foi revelado, que é Cristo em nós, esperança de glória. Cristo sozinho já é glorioso. Eu sozinho não tenho glória alguma. Mas quando Cristo está em mim, Cristo está em você, a primeira coisa que nasce é esperança, não é desânimo. A primeira coisa que nasce é o desejo de sonhar, não é a desistência. E isso faz ecoar dentro de mim e você esperança de glória. Sabe, queridos, você sabe qual é o grande problema quando nós passamos por essas lutas e essas batalhas? E pasme, eu não estou falando aqui sobre ter problemas financeiros ou não ter. Eu estou falando quando nós chegamos numa esquina da vida que perdemos o propósito, perdemos o sentido, fazemos as coisas no automático.
Quando acontece isso, geralmente nós começamos a buscar soluções do lado de fora. Nós começamos a olhar ao redor para saber de onde vai vir o meu socorro. O salmista diz isso no Salmo 121, versículo 1. Ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Meu casamento está naufragando, então eu olho para tudo que é lado. Quem é que vai me salvar? Eu estou indo na bancarrota, estou financeiramente quebrado. Quem é que vai me salvar? Eu estou depressivo, eu estou triste, eu estou angustiado. Qual o médico que vai passar um remédio que me levante de novo? A solução não está em mim, mas passa por mim. E como passa por mim, eu preciso entender que ela não está lá do lado de fora, ela está dentro. O reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, interrogado pelos fariseus, versículo 20, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. A gente quer visível aparência, a gente quer coisas palpáveis, tangíveis, que eu possa tocar, que eu possa dizer, está aqui, levo para casa. Nem que seja virtual. Mas eu tenho o poder de ver, de assistir, de rever. E ele está dizendo, o reino de Deus não funciona assim. Versículo 21, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E você pode perguntar, o que é que o reino de Deus tem a ver com isso? Tem a ver porque a gente precisa redefinir o que é reino de Deus. Apesar de fazer parte do reino de Deus, nós confundimos reino de Deus com serviço ao povo de Deus ou serviço no reino de Deus. É muito bom servir. É muito bom servir no reino. É muito bom fazer coisas para o reino de Deus. É muito bom evangelizar, é muito bom pregar, é muito bom aconselhar, é muito bom louvar, é muito bom cuidar das crianças. Isso é tudo uma bênção. Amém, queridos? Mas isso não é reino. Isso é serviço, que pode ser ou não utilizado no reino. Você diz, mas por que pode ser ou não? Porque pode ser feito no automático. Pode ser feito de maneira religiosa. Mas graças a Deus que pode e deve, e acredito que está sendo feito no amor. Você fala, e o que é reino então, pastor? Reino é bem simples, é quem manda, quem está no comando. Jesus diz, você quer ser feliz? Você quer ser suprido? Você quer que a sua alma hoje se encha? Quero. Então busque desesperadamente o governo de Deus, o reino de Deus. Busque desesperadamente entregar o controle na mão dele. Reconheça, eu sou um mau gestor das minhas atitudes, das minhas escolhas, da minha vida. Eu quero entregar o comando ao Senhor. É entregar na mão dele. A raiz é isso aqui. Quem governa? Quem está no comando? Eu preciso reconhecer, o Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo, o Senhor conta conosco, mas eu não sou um bom comandante. Às vezes que eu trouxe na força do braço, posso ter tido alguns acertos por disciplina, por educação, por estudo, por orientação, mas invariavelmente me equivoquei. Podia até ter algum resultado, mas perdi o sentido. Mesmo que você esteja numa profissão que tenha resultados, mesmo que você esteja num lugar que tenha resultados, quando perde o sentido, o próximo passo é desânimo, é cansaço, é fadiga. Quando o salmista clama, eu olho para os montes, talvez os montes de problemas, talvez porque eu me sinto afundado aqui numa cordilheira, e eu pergunto, de onde me virá o socorro? Nunca esse texto foi tão forte para mim, como uma vez que eu estava na cidade de Petra, e esse hotel que eu estava me permitia ir para uma varanda muito grande, e tinha uma cordilheira de montanhas ao redor, todas de pedra, e era um período que eu estava precisando de muita resposta de Deus para tanta coisa.
E eu disse, eleva os meus olhos para o monte, Senhor, para os montes, Senhor, para os montes. De onde me virá o socorro? O Senhor vai usar um desses pastores que está aqui comigo, nós estávamos lá em 40 pastores. O Senhor vai fazer alguma coisa aqui? Vai acontecer algum negócio? Eu vou entrar aí num negócio desse, o Senhor vai me fazer eu ser levado até o terceiro céu. Agora, nesse momento aqui, o Senhor não pode mandar um anjo aqui? E de imediato Deus falou comigo assim, continue a ler o texto. E o texto diz, o meu socorro vem do Senhor. Não vai vir voando através dos montes. Não vai vir de fora. O meu socorro vem do Senhor. Ele é o Criador de céu e terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. É dele, queridos. É dele, ele é a fonte. Romanos 11, 33 diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é nosso Deus, a fonte de toda a riqueza, de toda a sabedoria. Então, quando eu entendo que a solução não está em mim, mas passa por mim, eu entendo também que a fonte de todas as coisas vem do Senhor. Amém, queridos? E o que é que eu preciso fazer para ser cooperador nessa restauração de ânimo? É preciso refletir sobre a nossa história. Muitas vezes eu me vejo numa roda ou noutra e alguém começa a falar da história de alguém. Quando você vê um noticiário, está sempre falando da história de alguém. Mas eu estou falando sobre refletir sobre a nossa história. Em outras palavras, o que nos trouxe a esse estado de ânimo? O que foi que trouxe você até aqui? Seja qual for. Eu estou falando de desânimo. Eu estou falando de quando o gás acaba. Mas tem pessoas agora que estão eufóricas. O que levou você à euforia? Foram químicos? Porque se foram químicos, isso vai passar. O que me levou a ter esse estado de ânimo? Você diz, isso é bíblico, pastor? Ficar pensando no passado? Não só é bíblico, como é uma ordem. Ageu, capítulo 1, versículo 5, diz, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O Ageu podia ter dito, olha, Deus está mandando você dar uma olhada no seu passado. Não, ele fez uma ênfase, ele disse, ora, pois, assim diz Jeová Sabaó, o Senhor dos Exércitos. Quer avançar, quer receber ânimo, quer romper grilhões? Considerai o vosso passado. E deixa eu explicar. Você não está vendo aqui uma nação no momento de sua pior crise. Não, por incrível que pareça, a sua pior crise tinha sido antes. Eles estão com algum dinheiro, eles estão com alguma condição. O problema é que eles fizeram uma inversão de prioridades. Eles tinham casa, mas isso não era suficiente. Eles agora gastavam dinheiro. A Bíblia diz a expressão de apainelar suas casas, ou vamos colocar painéis, ou vamos fazer upgrades, vamos gastar mais dinheiro na casa, mais dinheiro na casa. Naquela época, então, era muito importante que houvesse o templo. O templo era a legalidade espiritual para que os sacerdotes, os profetas recebessem direto de Deus uma comunhão mais forte, mais perene, para que o povo tivesse a presença de Deus com eles. E eles estavam dizendo, ora, acho que ainda não é tempo de construir o templo.
Agora é hora de cuidar da nossa vida. E ele estava dizendo, considerai o vosso passado. Onde é que vocês estavam? Há poucos anos vocês estavam prisioneiros. Agora, sabe qual era o resultado? Apesar deles terem as coisas, eles não tinham vida. E você diz, por que eles não tinham vida, pastor? Porque a produtividade era baixa. Tinha que trabalhar muito, ralar muito, para poder manter o padrão. Não sei se você já ouviu falar nisso. Trabalhar muito, ralar muito para poder manter o padrão. Já escutou alguma vez essa história ou não? Versículo 6. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, num bolso furado. O que é que ele está dizendo? Está ganhando muito dinheiro, mas o dinheiro está indo embora. Está trabalhando muito, mas o dinheiro não rende. E a saúde vai junto. E vai ficando velho. E o tempo vai passando. Mas isso era na época de AG. Hoje em dia, acho que não acontece isso, não acontece? Levanta, trabalha. E dorme. Levanta e aí vai. É assim vai, não é? Então, o que significa isso, pastor? Falta de produtividade, porque quando Deus está no negócio, queridos, ao mesmo tempo que você gasta para receber 10, esse mesmo tempo ele faz com que você receba 100.000. Porque é o toque de Deus. Poucos pães, poucos peixes, 2 vezes. É insuficiente, isso é pouco. O toque de Jesus. Jesus tocou. Jesus tocou. Se Jesus tocar, queridos, nós temos que entender isso. Eles estavam passando por um período improdutivo, muito trabalho, muitos projetos, poucos frutos. Muitos sonhos, muitos ideais, poucos frutos. E quando a gente está nessa situação, a gente gasta mal, a gente pensa mal. Quando Deus tirou o seu povo lá do Egito, eles nunca imaginavam que iam ter a permissão de Faraó para sair. E eles foram surpreendidos, porque Deus ordenou ao povo que os restituísse pelos anos de escravidão. E esse povo recebeu vestidos, roupas boas, roupas finas, recebeu sapatos, recebeu prata e recebeu ouro. E esse povo não tinha onde gastar, porque no deserto, naquela época, não tinha um mall. Não tinha um shopping center. E as roupas não ficavam velhas. O menino nascia, botava a roupinha nele, sapato, ele ia crescendo, o sapato ia crescendo junto. Super prático, super legal, mas não muito divertido. Porque não dava para comprar outra roupa. E para que o ouro? E para que a prata? Porque Deus planejava ensiná-los a construir um tabernáculo, onde seria usado esse ouro, essa prata, para que pudesse ser feito todas as coisas daquele tabernáculo, que garantiria o maior bem para eles, que era a presença de Deus. Só que antes disso acontecer, eles dão uma parada no meio do caminho. Quando você para no meio do caminho, quando você não tem visão, você está andando na manada, você não tem motivação própria, qualquer coisa você quer desistir, qualquer empecilho você diz, era melhor ter ficado no Egito, meu Deus, era melhor ter ficado lá no Brasil, meu Deus, era melhor ter ficado na Venezuela, meu Deus, cadê Cuba? Quando a gente tem essa situação, porque eu casei, porque eu estou assim, é porque falta dentro da gente esse fogo ardente que faz com que a gente tenha visão espiritual. Preste atenção, na primeira parada que eles deram, ficaram sem visão, ficaram sem saber o que fazer, não tinha norte, e porque, segundo eles, da maneira como eles pensavam e da maneira como eles contavam as horas e dias, eles acharam que Moisés estava demorando e que talvez não voltasse. Eles apertam o irmão de Moisés, eles vão em cima de Arão e eles resolvem
uma coisa, fazer um bezerro de ouro. O ouro não era para o bezerro. O ouro era para o tabernáculo. O teu ouro, a tua hora, o teu tempo, a tua vida, a tua saúde, não é para o bezerro, é para o tabernáculo. Não é para Aion, é para o reino de Deus. Não é para adulterar, é para lembrar da mulher da tua mocidade. Não é para largar a tua família, mas é para lembrar que os filhos são como flechas na tua aljava. Quando os inimigos baterem a tua porta, eles vão estar lá para te defender. É para ter filhos espirituais, é para investir no reino, é para dizer, eu luto, eu faço o que for possível, mas eu vou buscar como prioridade, em primeiro lugar, que Deus governe a minha vida. Eu não vou usar restituição para me afastar do Pai. Eu não vou ser como o filho pródigo que recebi minha herança, e essa herança financiou a minha viagem para longe do meu Pai. Preciso que entendamos isso, querido. Precisamos refletir sobre o passado. O que ocorreu, como foi que eu cheguei aqui? E quando eu falo como você chegou aqui, eu tenho repetido isso porque eu acho necessário, o Espírito Santo está me levando a dizer, não importa o seu estado de ânimo. Você pode estar desanimado ou você pode estar animado. Você pode estar alegre ou você pode estar triste. Eu quero só apenas que você aprenda, que você traga como exercício na sua vida, pausar e obedecer o que diz Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O que ele está dizendo é, como foi que você chegou aqui? Elias, um profeta de Deus, cheio de poder, manda parar de chover, manda voltar a chover, cai fogo do céu, ressuscita menino, é panela, é botija, saindo azeite, saindo farinha, é uma coisa tremenda. Passa por uma depressão, por um desânimo, e diz, acabou, não quero mais, estou cansado. E Deus faz com que o anjo leve até a presença de Deus, e Deus faz uma pergunta a Elias. Você lembra da pergunta que Deus faz a Elias ou não? O que é que você faz aqui, Elias? O que é que significa essa pergunta? Me conta. O que foi que trouxe você aqui? Considere o seu passado. E Elias faz uma anamnese tremenda disso. Ele diz, eu fiquei sozinho. Você me abandonou. Naquele momento que eu mais precisei, você não estava comigo. Os profetas te abandonaram, mas eu fiquei com você. E eu estou cansado de solidão. Você sabe, você que lê a Bíblia, e eu também sei, que Elias não estava certo. Mas ele estava certo em falar. Talvez o que você pensa sobre a sua situação hoje não esteja certo. Mas Deus está dizendo, não se incomode, fale. Se você estiver certo, ok. Se você não estiver certo, ok. Mas você vai acertar muito se você falar com Deus. Diga a ele, olha, eu acho que você escolheu aquela pessoa no meu lugar. Não foi legal aquilo, hein? Eu já pensei muitas coisas. Quando eu tive um infarto, primeira vez que eu tive um infarto, eu estava bombando aqui, trabalhando, fazendo, abrindo igreja, viajando e tal. Infarto, puf! Quando eu entendi o que aconteceu, que eu ia ter que passar 6 meses, meio vai lá para cá, mas vai lá, que não ia poder fazer muita coisa, eu conversei com o senhor estava precisando de infartar alguém, falasse comigo, eu tenho 10 nomes fantásticos. Às vezes você vê outra pessoa prosperando, às vezes um ímpio prosperando. Você vindo aí no seu carrinho, tranquilo, na bênção, o ímpio passa naquela Ferrari, você olha para ele com aquele amor tremendo. Cuidado, hein? Está tendo um acidente aí, escorregando. O que é que precisamos fazer, pastor? A gente precisa reciclar, queridos. Tem muito ouro, tem muita coisa boa. Se for lixo, tem que jogar fora, tá bom? É lixo, fora. Lixo. Prostituição, pornografia, mentira, roubo, fora. Isso é lixo. Estou falando de reciclar. Reciclar o quê? Sentimentos que são humanos, que passam por você e passam por mim. Eles apenas estão mal localizados,
mal direcionados e fazem mal a gente. Quero tratar só 3 por causa do tempo: ciúmes, invejas e mágoas. O problema, a solução não está em mim, mas passa por mim. Amém, queridos? Precisamos entender isso. Segunda coisa, como foi que eu cheguei aqui? Já entendi como eu cheguei aqui? O pastor não entendia ainda. Escreve, passa aí a semana escrevendo, procurando saber. Terceira coisa, reciclar. O que é inveja, pastor? Inveja, eu quero ser o outro, ou ter o que o outro tem. O maior problema da inveja é que eu estou rejeitando quem eu sou. E quem me fez foi Deus. E no dia que Ele me fez, Ele disse, ficou muito bom. Faz de conta que você está olhando para um espelho, olha assim a mão assim, ó. Diga assim, uau, ficou muito bom. Foi assim que Deus viu você. Mas quando eu tenho inveja, é que eu estou entendendo que eu não estou sendo a pessoa que eu gostaria de ser. O meu corpo não está do jeito que eu gostaria que fosse. A minha cor não é a cor que eu gostaria que fosse. A família que eu nasci não é a família que eu preferiria que fosse. E por aí vai. Eu começo a ter inveja. E esse é um sentimento bem antigo na raça humana. A Bíblia fala que os primeiros filhos aí de Adão e Eva, pelo menos os conhecidos, o que a Bíblia diz como primeiros, Gênesis 4:4, diz que eles resolveram fazer uma oferta ao Senhor, tanto Abel quanto Caim. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, Abel trouxe uma oferta, Caim trouxe uma oferta, Abel fez a oferta, Deus se agradou. Está entendendo ou não? Pastor André fez uma pregação, pastor Júnior fez uma pregação. Deus se agradou da pregação do pastor André, mas não se agradou da pregação do pastor Júnior. Não sei se você está entendendo a coisa, mais ou menos. Está conseguindo acompanhar? 4, versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Como foi que Caim reagiu? Irou-se, pois sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Essa expressão, eu acho bonita essa expressão bíblica, descaiu-lhe o semblante. A gente não diz muito ela, mas eu vejo muito ela no dia a dia. Tem uma pessoa que às vezes você está falando uma coisa e de repente o semblante descai. Você vê que o semblante descaiu, né? Aí você diz, o que é que acontece com isso? Em primeiro lugar, é preciso admitir que existe a inveja. É possível eu sentir inveja. Eu, às vezes, vejo cada pregação tão troncha, meu filho. Eu escuto, digo, meu Deus, onde é que essa pessoa está pregando? Na Bíblia não é. E é umas coisas, e eu, quando eu olho para o público, está lotado. Aí, para você ser santo, eu digo, tem uma inveja santa. Eu quero o público dele, porque eu acho que aquele público, se for ouvir de mim, vai ouvir coisa boa. Você entendeu ou não? Você diz, e ele? Sobremaneira, caiu o semblante do pastor Joaquim Júnior. Entendeu ou não? Você diz, mas é um motivo certo, é um motivo justo. Não tem motivo justo que venha ferir minha alma. Não são multidões ou pequenos grupos que definem se você está no lado certo ou no lado errado. A multidão seguia Jesus. A multidão gritava, bem-vindo o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E a multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o. Não é isso. Você diz, mas é possível sentir inveja? É possível. Você luta para comprar um carro, você batalha muito, você compra, em suaves prestações. Aquele vendedor amigo lhe abraçou e você comprou, foi uma bênção. E você está feliz com o seu carro, você até lavou o carro, lembra que você fazia tempo que não lavava carro, mas você lavou, você tem essa questão de lavar.
Você mal teve tempo de apresentar para os amigos, quando você chega na esquina, o outro lá, amigo, para com um carro modelo mais novo que o seu. Aí você diz, e aí, pastor? Não sei. É possível que você diga, que bênção, Deus te abençoe, mas é possível que você diga, mas não é possível um negócio desse. Eu quero o que o outro tem. Existe um livro muito antigo que diz assim, a grama do vizinho é mais verde. Faz mal, mata. E o pior, a inveja faz de mim um assassino. A inveja faz com que eu deseje a morte do outro. Mesmo que não seja a morte física, mas eu quero o mal do outro, eu quero que o outro se dê mal, porque eu tenho inveja. E qual é a solução, pastor? Reciclar. Reciclar. Versículo 6 de Gênesis 4. Então lhe disse o Senhor, porque andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Esse versículo é muito importante, viu? Você diz, por que ele é importante? Porque Deus nota. Eu posso dizer que eu não tenho inveja, eu não tenho inveja, eu não tenho inveja, mas Deus vê. E aí ele dá a solução. Quer a solução? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está onde? Jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Como é que eu reciclo a inveja, pastor? Dominando. Percebendo. Reciclando. Quantos irmãos têm inveja do outro irmão? Estou falando até na vida mesmo. No dia a dia. Tem cônjuge com inveja do outro. Pastor com inveja de pastor, médico com inveja de médico, profissional com inveja de profissional. Isso abre espaço para ciúme. Se inveja é porque eu quero o que o outro tem. Ciúme é porque eu acho que alguém está ocupando o meu espaço. Ou ele está com algo que deveria ser meu. Quando Deus levanta Davi, em 1 Samuel 18, 7, diz, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo e disse, 10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo, encravarei a Davi na parede, porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Qual é a solução para isso, pastor? Entender que não é por mérito, mas é decisão de Deus. É graça, meu filho. O que eu preciso querer ocupar é o espaço que Deus criou para mim, não é nem mais e nem menos. 1 Samuel 2,7, o Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Repita comigo, eu digo assim, Deus empobrece, enriquece, abaixa, exalta, faz o que quer. A Bíblia diz que o coração do rei na mão do Senhor, para onde ele quer, ele o inclina. Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por último, mágoas. Mágoas nós já sabemos, queridos, é falta de perdão. Quando Jesus nos ensina em Mateus 18, e ele conta toda aquela história da pessoa que foi perdoado, mas não perdoou, no versículo 34 diz, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Qual é a solução para mágoas? Diga assim, exercer perdão. Liberar. Ser liberado. E qual é o resultado de tudo isso, pastor? Voltar a sonhar. Porque quando eu entro no desânimo, a primeira coisa que acaba são meus sonhos.
Eu perco a visão. Sonhar liberta a nossa mente, renova a nossa visão. Joel 2,28 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. O renovo, querido, é o renovo de Deus, que nos dá força para restaurar matrimônios, restaurar o meu ministério, o meu chamado, a minha vida, o meu gosto por viver. Se eu estou parado, Ele me faz caminhar. Se eu caminho, Ele me faz correr. E se eu corro, Ele me faz voar. Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que Deus abençoe você e que faça descer essa palavra no seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos a Tua palavra e clamamos que venha sobre nós o Teu renovo, em nome de Jesus. Amém e amém.